Boa noite, pessoal. Bem-vindos aí ao terceiro dia da 7ª semana de engenharia da FSL e da 2ª semana de engenharia da FAJOB. Hoje a gente está com a palestra Realidade Aumentada e suas aplicações com 2 engenheiros. Temos aqui Gustavo Silva Borges, que ele é engenheiro de telecomunicações do Inatel e técnico em automação industrial, e o Juan Patrick, que é engenheiro da computação também pelo Inatel e desenvolvedor de AR ou AR, né? Isso, Da Exto Tecnologia. Pessoal, muito bem-vindos. Obrigado aí pela disponibilidade e boa palestra para vocês. Pessoal, como ontem, né, só um minutinho, nós vamos fazer as perguntas para o final, então perguntem mesmo. Como eu estava comentando com o Gustavo e com o Juan, é muito bacana a gente trazer temas tão atualizados para vocês, né? Então, a Exto tem diversas soluções e eu acho que vocês vão ter um aprendizado também muito bacana hoje. Legal, Luciana. Obrigado aí. Já queria agradecer o convite, né, de todos vocês aí. É um prazer poder estar aqui apresentando um pouquinho, falando sobre algumas tecnologias para os alunos aí, para os professores. Vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre a Exto, né? Para quem ainda não conhece a gente. A Exto é uma empresa, ela já está no mercado educacional aí há 19 anos, né? A gente tem clientes aí por todo o Brasil, né? Do sul ao norte aí, então aqui estão alguns de nossos clientes. Inclusive a gente exporta, né? Para a América Latina também. Temos parceiros que revendem nossos equipamentos lá. Vou falar um pouquinho para vocês o que a gente faz aqui depois, né? A gente fica em Santa Rita do Sapucaí, aqui no sul de Minas, né? Conhecido como o Vale da Eletrônica, por ter muitas empresas, instituições aí da área de tecnologia, né? Já deixo aí aberto aí o convite para os professores e para os alunos também, né? Passando toda essa pandemia aí, vocês poderem estar aqui nos visitando e tudo mais. Então, o que a Exto, né? O que ela faz aí de fato? A gente tem parcerias aí com grandes empresas, né, como a ABB, a Siemens, a WEG, esses são alguns de nossos parceiros, e a gente traz esses componentes, né, para dentro da empresa e coloca eles numa bancada, num kit didático, para montar os laboratórios. Então a gente monta os laboratórios das instituições aí, né, que eu apresentei lá no início, lá. De quais áreas? Da área de eletrônica, eletrotécnica, telecomunicações, energias renováveis, automação e controle, automação residencial, robótica, bancadas de teste, softwares e realidade aumentada que vocês vão ver hoje. Então, toda essa parte de realidade aumentada é desenvolvida aqui na Exto, né? Realidade aumentada é um dos pilares da indústria 4.0, então a gente vai focar um pouco mais nessa parte. A gente trabalha com softwares, né, de simulação, então a gente tem o Automation Studio aqui, que é um software que abrange aí diversas dessas áreas que eu citei aqui acima. Então vocês podem ver aqui do lado aqui um braço robótico da ABB, né, esse é um braço robótico colaborativo, então a gente tem aplicações com ele, a gente tem plantas, né, aqui embaixo vocês conseguem ver, né, um pouco de alguns dos kits da Exto. A Exto tem mais de 70 produtos aí hoje no portfólio, e a gente trabalha muito como uma empresa de desenvolvimento, então precisa se montar um laboratório específico para uma instituição, seja ela particular, seja o Senai, seja federal, a gente monta esses laboratórios específicos, né, em todas essas áreas aqui. Então, só para vocês terem uma ideia, né, de como a gente atua, como a gente trabalha. Todos esses materiais, eles vão com um guia didático para o aluno, para o professor, para ele poder trabalhar, fazer as práticas. Então, realmente, tudo que vocês, né, vão encontrar no mercado depois no futuro, quando vocês se formarem e tudo mais, vocês já podem ter, né, o contato com esses dispositivos antes. Então, esse que é o intuito. A Exto, a gente fala muito aqui, a Exto, a indústria na escola, né? Então é exatamente isso aí, poder levar o mais próximo possível, que vocês vão poder ver depois aí na instituição. Então, além da gente atender também a esse mercado educacional, né, a gente atende também as empresas.
Então, a gente atende fazendo aí parte de automação para eles, né? Colocando aí tecnologias das mais recentes possíveis aí, e também com treinamento. Então, treinamento para os funcionários, né? Apesar de serem pessoas já formadas e tudo mais, muitas vezes as empresas precisam de treinamentos específicos para trabalhar na linha de produção, seja ela, por exemplo, na parte robótica, seja na parte aí de automação, parte PLC, parte de redes, né? Profibus, Profinet. Então, a gente atua aí toda essa parte. Só para vocês terem uma ideia, né? E uma visão. Deixa eu mostrar para vocês aqui, então, a gente estava falando de realidade aumentada, o Juan vai entrar em detalhes depois, mas eu queria mostrar aqui um aplicativo que a gente tem, vocês podem baixar aí, ele é gratuito, tá, pessoal? Então, deixa eu ver aqui, ó, imagino que vocês estejam vendo a minha tela. Então, esse aqui é um aplicativo, ele é o Extor Hub, que chama. Vou mandar o link dele para vocês aí depois poderem utilizar. Como que ele funciona? Uma vez que você baixou ele, né, ele tem as bibliotecas. Então, essa biblioteca é uma biblioteca de eletrotécnica. O que vocês estão vendo aqui, ó, eu estou com o celular, né, e estou espelhando ele aqui na minha tela do computador. Então, ali a gente tem um QR Code que gera essa imagem. Essa imagem é um gêmeo digital de um kit da Exto. Então, vou até aproximar para vocês verem aqui, ó. É um XE300. Então, esse aqui é um kit de eletrotécnica, né? Então, com o celular, você vai olhando aqui do lado, você consegue ver, né, o nível de detalhes que ele possui. Aqui tem um motor, toda a parte dele. Então, no canto superior esquerdo, qual que é uma das coisas importantes aí, quando a gente fala de realidade aumentada, pensando nesse momento aí onde vocês não conseguem ir para o laboratório para fazer as práticas e tudo mais, aqui é uma forma de realizar essas práticas. Então, aqui em cima, aqui, né, do lado esquerdo, você seleciona qual aula você vai fazer. Então, ela tem aqui, ó, 6 aulas, né, que podem ser escolhidas aqui para fazer. Então, digamos que a gente escolhe a aula 1, partida direta em estrela, né, você fecha. Então, uma coisa é você visualizar, né? A gente está visualizando essa bancada em realidade aumentada. Outra coisa é você fazer a prática nela, né? Embaixo aqui, do lado esquerdo aí, vocês podem ver, ele vai ter o diagrama dessa aula. Então, aqui está uma ligação, né, que a gente precisa fazer. Então, digamos que a gente fosse fazer toda essa ligação aqui, no final, quando você der um OK, um start, o motor vai funcionar, né? E ele manda um e-mail para o professor que aquele aluno fez. Então, isso é bastante interessante, o professor consegue acompanhar quem está fazendo isso aí. Então, digamos aqui, ó, se a gente fosse pegar, seria como se a gente fizesse um cabo mesmo, né? Clica aqui Opa, cliquei errado. Quando você clica errado, ele fecha, né? Ele dá um X ali e desfaz a ligação. Então, ó, tô clicando aqui, então eu tô com o meu dedo clicando na tela do celular, no 24 volts aqui, e tô ligando aqui em cima, conforme a ligação pede, né, do 24 para o S2. Então, a gente poderia continuar aqui, ó, eu clico em outro ponto, clico aqui, ele faz uma outra ligação, a gente vem aqui, né, pode fazer o fechamento desse motor. Então, seria como vocês estivessem na prática mesmo lá, com esse kit. Então, se a gente for fazendo as ligações aqui, todas, né, eu não vou fazer, mas se a gente for fazendo essa ligação conforme mostra aqui o diagrama, no final, quando você der o start, você vai ver esse motor funcionando. Ele até vibra, fica bastante interessante. Aí aqui embaixo, aqui do lado esquerdo também, embaixo, você desfaz as ligações, e aqui do lado direito é para você visualizar o nome ali do contato, né? Por exemplo, aqui em cima, que vocês podem ver quando eu clico, quando eu tiro, ele mostra lá o S2, o S3, o R1, as lâmpadas, né? Então, quando a gente pressiona aqui, ele desaparece. Então, pessoal, isso aqui é bastante, né, muito útil. É um dos pilares aí da indústria 4.0. Isso é muito utilizado nas empresas também, seja para diversas aplicações. A gente, por exemplo, faz aqui para empresas para treinamento ou para uso mesmo no dia a dia.
né? Então isso você pode ter um QR Code, um motor, quando você chega perto dele, ele pode se abrir, né, mostrar todas as partes internas dele, ele pode mostrar qualquer tensão que tem ali, N coisas, né, tudo em realidade aumentada. Então, vou mandar depois esse link aqui para vocês aí poderem utilizar e mexer um pouco mais aí, e qualquer dúvida vocês podem falar. Beleza? Vou deixar com o Juan agora aí, ele vai explicar um pouco melhor para vocês, vai falar bastante coisa interessante aí. Depois, no final, a gente tira as dúvidas e compartilha aí mais alguns conhecimentos aí. Valeu. Alô, obrigado aí, Gustavo, o pessoal aí também, obrigado aí pela oportunidade de poder estar falando aqui. Eu vou estar tentando olhar aqui para a câmera, mas enquanto eu estiver mexendo no computador, vocês vão me acompanhando aí. Eu vou compartilhar minha tela, eu vou explicar um pouco de como é que funciona a realidade aumentada, mas eu vou explicar também algumas aplicações que tem em áreas, por exemplo, de arquitetura, urbanismo, ou engenharia mecânica, engenharia elétrica, ou algo do tipo assim. A realidade aumentada, ela é bem vasta. A gente consegue aplicar ela em diversos assuntos diferentes, em diversas áreas diferentes, e o limite é o céu, o limite é a sua imaginação. Então, por que não entender essa tecnologia e poder ver onde ou quando ela será melhor para a gente poder usar no que a gente faz, no que a gente gosta de fazer, ou na nossa área de especialidade. Beleza? Vou começar o compartilhar minha tela aqui. Beleza? Eu peguei algumas imagens para facilitar um pouco a explicação. Então, não vou ficar em slide, vou ficar mostrando algumas imagens, desenhando na tela, e mostrar alguns vídeos e explicar esses vídeos, né? Vai ser uns vídeos sem som, mas vão acompanhando. Quem ainda não conhece a realidade aumentada, eu vou explicar por cima, né, como é que funciona a tecnologia, mas também, se alguém tiver uma dúvida mais profunda, tiver curiosidade também, quiser perguntar, fique à vontade, beleza? E as dúvidas no final a gente vai sanando, só a gente ir aos poucos aí, guardando as perguntas, e no final a gente vai tirando todas as dúvidas, beleza? Creio que minha tela aí já está aparecendo, vou até deixar essa janela aqui do lado, só para não perder o fio da meada. Beleza. Vamos lá. Eu vou mostrar algumas imagens e vou explicando para vocês. A realidade aumentada, gente, funciona como se fosse um jogo, certo? No celular, no computador também, se o computador tiver câmera. Mas qual que é o intuito? Antes de mostrar a realidade aumentada, tem muitas pessoas que ainda não sabem a teoria, ou pelo menos como que funciona a renderização em tempo real. A realidade aumentada, ela pode se assemelhar, por exemplo, àqueles filmes de animação, ou que, por exemplo, o Iron Man, que ele tem uma animação em cima da sobreposição da câmera, né? A imagem da câmera tem um objeto dimensional, que é um efeito gráfico, só que a realidade aumentada, ela tem um princípio parecido com essas edições, porém, renderizado em tempo real. Eu vou explicar melhor como que funciona isso. Vamos lá. Aqui, essa imagem eu deixei ela para poder começar realmente do início. Quando a gente tem um vídeo, ele tem algumas folhas já desenhadas. Imagina que você tem um bloquinho, e esse bloquinho tem vários desenhos que você fez já está o desenho pronto. E esses desenhos são sequenciais. Você vai passando as folhas e vai parecendo que tem movimentação. Creio que vocês já viram alguns vídeos nesse estilo. Ou se já fizeram, né? Eu, quando era pequeno, eu já tinha feito uma bolinha só quicando nesse bloquinho de papel. E realmente são folhas desenhadas que você só passa uma depois da outra para poder fazer uma sensação de movimento. Um vídeo, ele é basicamente a folha já desenhada. Uma renderização em tempo real é o desenho sendo feito na hora que você passa a folha. Então, um jogo, ou a realidade aumentada, ou a realidade virtual, ou tudo que funciona como se fosse um jogo, ele desenha a imagem no tempo em que você está executando e fazendo ações. Então, não são que nem vídeos que tem as folhas já desenhadas previamente, ou seja, que já tem uma linha do tempo pronta. Por isso que dentro de um jogo você pode fazer diversas coisas que você quiser, porque dependendo da sua ação, ele vai desenhar a imagem de uma forma diferente. Então, a realidade aumentada, ela aproveita dessa renderização em tempo real para dar uma impressão diferente. Eu vou adiante. Imagina esse joguinho aqui, esse é um jogo de estacionar carro, tem diversos jogos assim
na Play Store ou na App Store aí do celular, da vida. E, basicamente, nesse jogo, ele renderiza, você faz ações, faz essa geração do desenho no tempo de execução, só que a realidade aumentada, ela não quer esse cenário onde tem o asfalto, não quer esse prédio, não quer aquela árvore ali, ele quer que esse carro fique no seu ambiente, na sua sala, no seu quarto, onde você está. E para isso, a gente usa a câmera como auxiliar. Eu vou dar um outro exemplo, além da câmera, para vocês verem, mas a principal ferramenta que a realidade aumentada usa é a câmera como auxiliar, como o Gustavo mostrou aí. Então ele pega isso aqui, ó, em volta do carro, o cenário, e tira tudo. O que importa para mim é eu fazer as ações com o carro. Estou dando um exemplo, tá? Pode ser diversas outras aplicações. Mas beleza, ele tira todo esse cenário, porque não precisa, o cenário vai ser o seu ambiente. E aí ele vai aproveitar desses objetos tridimensionais, né, já modelados, para poder manipular eles no ambiente da sua câmera. Tá. E aí o que acontece? Vamos adiante. Vou apagar esse desenho, basicamente ele tira isso aqui. E aí, o que a gente tem é o resultado. Imagina que eu realmente pegasse só o desenho do carro e colocasse na imagem da câmera. Ele ia ficar mais ou menos que nem essa imagem aqui. Por exemplo, a mesa que o cara tá apontando na câmera, o carrinho, quer dizer, a mesa tá assim, né? Meio que você tá apontando para baixo e a mesa tá para frente. O desenho do carro, nesse caso aí, ele tá torto, como se não tivesse na mesma inclinação da mesa. Não sei se vocês percebem, mas, por exemplo, a mesa tá aqui, ó, é como se estivesse assim, né? E o plano que tá de baixo aqui do carro, esse plano branco, ele tá assim, não tá na mesma inclinação da mesa. E aí, eu coloquei essa imagem torta propositalmente. Por quê? A realidade aumentada não somente coloca a imagem do carro em cima da imagem da câmera. Ela precisa identificar qual que é a inclinação do seu ambiente, qual que é a superfície daquele ambiente, ou qual que é a inclinação do marcador que eu estou usando. É uma imagem de referência. Ou a realidade aumentada também consegue usar superfícies planas como referência. Então, teoricamente, ou na prática, né, a gente precisa de uma referência para a realidade aumentada. Que referência? Que venha da câmera, certo? Para a gente saber qual que é a disposição que a câmera está. Mas pode não ser o suficiente. E aí eu vou exemplificar isso melhor. Beleza. E aí, teoricamente, o carrinho ia ficar certinho, ia ficar sobre a mesa, beleza. E tá, o que eu tenho aqui adiante? E aí eu falei dos marcadores, né? Esse aqui é o nosso marcador do Extra Hub que o Gustavo usou aí. E o que a realidade aumentada faz? Nesse caso, a gente está usando uma biblioteca de reconhecimento no nosso aplicativo que é chamada de Vuforia. É uma biblioteca muito famosa, mas não é a única. Existem tecnologias da Google, tecnologias da Apple e diversas outras empresas também que fazem APIs, que são essas bibliotecas de reconhecimento de imagem. Vamos fazer um exemplo de como é que a câmera ia usar isso, como é que o aplicativo ia usar esses marcadores. Ele considera aqui algumas quinas. O Vuforia, ele pega principalmente quinas. A realidade aumentada pega principalmente quinas, mas baseando também nas suas bordas de imagem, dependendo se a imagem tiver muito detalhe. Mas, por exemplo, um QR Code, que nem esse aqui, ele pegou esses pontos aqui como principais, certo? Porque esse aqui é fácil da câmera pegar. Ele sabe que tem esses formatos, é um formato bem característico e que ele pode manipular com mais liberdade, digamos assim. E aí, por exemplo, imagina que eu pego a minha câmera, estou apontando de frente. Imagina que a gente está aqui, olhando de frente para o marcador, e eu pego o meu celular e giro um pouquinho ele. Se eu girar um pouquinho o celular, esse quadrado ele não vai estar mais nesse aspecto. Ele vai estar mais ou menos assim, ó. Ele vai estar meio... A quina da direita, por exemplo, vai estar mais afastada da câmera. O que significa? Esse ponto... Vou até colocar em amarelo aqui para ficar bonitinho. Esse ponto... Não, aí vai confundir com fundo. Tá. Tem uma cruzinha aqui, uma cruzinha aqui, uma cruzinha aqui. As cruzinhas que estavam nessa quina aqui, ó, elas mudam de posição. E aí, o que acontece? Elas se aproximam. Elas ficam cada vez mais próximas. Nesse caso, tá? Então, das da direita. Por exemplo, essa cruzinha aqui vai mais para baixo e essa cruzinha aqui de baixo vai mais para cima. Elas se aproximam um pouquinho.
O código por trás da realidade aumentada, ele vai pegar esses cantos, essas bordas, esses marcadores, essa imagem de referência e vai começar a medir o quanto isso se mexe, o quanto que isso está mexendo, para onde está mexendo, se isso pode estar se afastando ou não, se os pontos estão se aproximando ou não. Isso é um cálculo feito em tempo de execução, rapidão, um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí, com todo esse cálculo, ele pega uma imagem que ele tem tridimensionalmente lá executando no jogo, ele fala assim, ó, o ponteiro, as cruzinhas se aproximaram. Significa que, provavelmente, essa parte está mais afastada do que essas outras cruzinhas, por exemplo, as cruzinhas da esquerda. Aí o que ele faz? Ele fala, ó, então vamos replicar essa movimentação no meu objeto tridimensional, por exemplo, o carrinho, ou o kit didático da Exto, né? Ele pega e ele arrasta o objeto tridimensional para se parecer com a movimentação que a câmera está fazendo. E aí, fazendo isso em tempo de execução, o tempo todo, calculando, parece que o objeto está no ambiente. Fica parecendo que o objeto está saindo realmente do ambiente. E aí acontece esse efeito de holograma, né, digamos assim, parece um holograma. Já posso dizer, pode ser com não toda certeza, mas o futuro de hologramas provavelmente vai ser a realidade aumentada, tá? Provavelmente. Por quê? Porque eu vou mostrar mais um pouquinho para frente aqui. Tá, isso aqui são alguns exemplos de realidade aumentada, por exemplo, os dinossauros da vida aí, tem algumas aplicações, por exemplo, para ver peças danificadas no motor, se você tiver uma conexão com, por exemplo, um software do carro, etc. Né? Que mais? Funcionamento de peças, estado da peça, tem alguns processamentos de imagem em conjunto com a realidade aumentada que pode ajudar bem. Antes de eu entrar no assunto adiante, eu fechei a imagem, eu vou abrir alguns vídeos aqui para poder pensar em possibilidades de usar a realidade aumentada em outras áreas. Vamos ver aqui, por exemplo, vou colocar esse videozinho aqui. Peguei alguns vídeos só, tá? São exemplos e existem muitos outros, só para a gente não se estender. Aqui, ó, eles usaram a realidade aumentada para poder colocar a planta de uma casa ou o projeto de construção na aplicação. Então, tipo, ele pega o 3D, posiciona enquanto está lá a casa construindo e tal, ou até de fora, e consegue ter uma projeção 3D de onde vai colocar as coisas. Então, cara, isso é muito bom. Ou, por exemplo, um móvel. Eu quero ver como é que essa cadeira vai ficar aqui. Se vai caber esse móvel aqui na minha casa, na empresa. Se o kit didático vai caber na sua sala de aula. Diversas outras coisas a gente pode fazer com isso, certo? Então, esse aqui é uma aplicação mais arquitetônica, né? Essa daqui é uma aplicação em realidade aumentada também. Ele não tem objeto tridimensional, mas tem projeção em realidade aumentada. Por exemplo, aqui, ó, onde o cara está apontando, não tem objetos 3D, mas tem marcadores visuais que acompanham o ambiente. Então, isso também, às vezes, é considerado como realidade aumentada, não somente objetos tridimensionais. E essa aplicação aqui, ela está conectada com o servidor da empresa. E aí, conforme ele aponta para os lugares, ele consegue ver dados desses dispositivos, porque no aplicativo previamente já está demarcado, já está salvo quais que são os equipamentos que tem naquele chão de fábrica, ou etc. E lá, quando ele aponta, ele tem, ó, você pode pegar essa informação, você pode ver isso, você pode ver aquilo, e essas informações ele vai lá e pega no banco de dados que está conectado na rede lá do ambiente, beleza? Outro exemplo, né? Outro aqui é para a área mais de, por exemplo, ver planta geral, né? Além daquele negócio de construção, mas, pô, eu sou um cara que estou fazendo um projeto, quero ver ele por inteiro, ou, cliente, entra nesse aplicativo aqui, você vai conseguir ver sua casa. Esse tipo de coisa. Até os móveis, né? Eu queria ver se antes de construir a casa, esse móvel caberia. Dá também. Além das metragens, né, você poder ver. Aqui, manipulação de válvulas, né? Essa válvula aqui tem esse tamanho, trocar ela. Aqui é meio que um treinamento, né? Essa válvula pode passar isso, está passando aquilo. Ele meio que está ensinando como é que um treinamento realmente de como trocar essa válvula. E tem outro, deixa eu ver. Tá, é parecido com o outro lá. Tá. E aí outros que eu não falei. Tem outros que eu não falei também que, por exemplo,
eu tenho, junto com a minha realidade aumentada, eu posso ter uma inteligência artificial para manipulação ou verificação de estado da imagem, por exemplo. Se você entrar no Google Fotos agora, no seu celular, se você tiver o aplicativo Google Fotos e digitar pedra, você vai conseguir ver várias fotos que tem pedra na foto. Assim como você digitar madeira, vai aparecer várias fotos com madeira. Dá para ter um script, né, de verificação das imagens em conjunto com realidade aumentada. E ele vai demarcando, fazendo highlights, né, que são sobreposições visuais nos objetos em realidade aumentada, falando, ó, isso é esse componente, isso é esse componente, isso aqui tá parecendo que tá deteriorado, isso aqui tem bastante ferrugem, isso aqui parece que não tem ferrugem. Cara, você apontar a câmera e ver todo esse mapeamento de estado visual também é possível. Também é possível, além de outras, não só para identificar que tipo de objeto que é, mas conectado com o banco de dados, o limite vai ser a sua imaginação. Então, área de elétrica, pneumática, elétrica e hidráulica. Por exemplo, hidráulica. Cara, imagina eu apontar o meu celular para uma parede. Sei lá, imagina que meu projeto ele foi esquematizado para ter alguns marcadores referentes a cada parede. E aí, eu tenho um marcador ou na parede, ou uma certa identificação embaixo da parede, ou um móvel, algo do tipo, que nem aquele negócio da arquitetura lá. Só que quando você aponta para a parede, aparecem os canos que tem naquela parede. E aí, a hora que você for furar a parede, você vai saber exatamente onde não deve furar. Ou até você apontar para aquela parede e saber exatamente onde está a fiação. E não só numa parede, né? Pode ver a fiação em diversos lugares. Sei lá, cara, é tão vasto que você fica meio que pensando em diversas coisas e nada é impossível, sabe? Nada é impossível para poder se fazer com a realidade aumentada. Porque é como se fosse holograma. Tudo que você imaginar que é um holograma, a realidade aumentada faz. E hoje, além de marcadores de imagem, existem a identificação de superfície, existe também, agora estão vindo alguns dispositivos, vão vir com sensores, não lembro o nome do sensor, mas os sensores novos que vão sair com os dispositivos, celular, tablet e assim por diante, eles são que nem infravermelhos que identificam superfícies através de ondas. E basicamente, isso já está programado em algumas bibliotecas a usar esse sensor para usar um ambiente inteiro como marcador. Ou seja, aponta para qualquer lugar. Ele sabe o que está atrás, o que está na frente, qual que é uma superfície lisa, embaixo, do lado, em pé e assim vai. Então, o limite para a realidade aumentada só fica cada vez mais distante, porque acho que a única limitação é realmente como identificar o ambiente através da câmera. Então, quando você usa um celular, por exemplo, um pouquinho melhor, para usar a realidade aumentada, ele pode usar a câmera, pode usar um sensor acelerômetro, que é para você saber o quanto está tombado o seu celular. Se você usar uma identificação de superfície plana, você precisa de um sensor giroscópio, que é como se fosse uma bússola, que ele sabe para onde você está apontando, para o norte, sul, leste, oeste. Ou seja, não é só câmera. Quando a gente usa uma imagem marcador, como a gente fez na Exo, a gente usou justamente porque é mais acessível. Ele só usa realmente o processamento de imagem. Mas, ao mesmo tempo, ele pode usar o sensor acelerômetro, o sensor giroscópio, e mais esse sensor novo que dá para vir aí, sensor infravermelho, e assim vai. Certo? Então, quanto mais eu identificar o meu ambiente, melhor. E vamos adiante. Eu vou fazer uma comparação aqui. A realidade aumentada é que nem um holograma, certo? Mas muita gente confunde também realidade aumentada com realidade virtual. Realidade virtual, gente, é um ambiente completamente diferente. Você não vai considerar aonde você está. Você vai colocar um óculos e vai se teletransportar para um ambiente completamente fictício, completamente novo. E você acaba pegando. É uma experiência. O nome é parecido, mas a experiência é muito diferente. E a realidade aumentada ela pode rodar em conjunto também com isso. Mas eu vou mostrar aqui na frente. Realidade virtual, só para poder exemplificar, ou tirar a curiosidade de algumas pessoas, como é que acontece isso? Você consegue fazer realidade virtual até com o celular. Mas, basicamente, a realidade virtual duplica uma imagem, coloca uma imagem em cada olho, certo? Coloca uma imagem em cada olho. Só que existe a tecnologia de 3D e de VR. Qual que é a junção do 3D? O que é 3D? Óculos 3D, sabe? Assistir filme 3D?
o que acontece nessa tecnologia de visualização 3D? Quando você visualiza um objeto sem óculos, sem nada, tipo, eu estou vendo, por exemplo, a minha mão, cada olho ele vai ter uma certa defasagem de visualização, dando uma sensação de profundidade. Se você tampar um olho e tentar pegar uma chave que alguém jogar, você vai errar com muito mais frequência em pegar essa chave do que com 2 olhos. Então, se uma pessoa não enxerga com o olho, vai ficar muito mais difícil dela saber sensação de profundidade. E com isso, com as 2 visualizações separadas em cada olho, eu consigo simular uma sensação de profundidade. É isso que o óculos 3D faz. Agora, o óculos de realidade virtual faz isso ou não, depende da aplicação. Geralmente em jogos faz, em muitos vídeos não faz, mas o 3D muitas vezes está presente no VR, então sensação de profundidade. Agora, o grande lance do VR é você pegar o seu giro, a sua posição, a sua inclinação de cabeça, para onde você olhar, você vai ter o acompanhar do 3D ou da sua visualização com a sua movimentação. Então, o que é interessante é você estar no ambiente respondendo às suas movimentações reais, né? Um ambiente fictício respondendo às suas movimentações reais. O VR tem as suas aplicações, principalmente de entretenimento, né? Ele se encaixou muito bem no entretenimento. Para treinamento também, mas muitas vezes não é bem aplicado em indústrias ou projetos mais que precisam da vida real, né? Você precisa fazer aquilo na vida real. E aí o VR acaba sendo mais interessante para entretenimento e alguns treinamentos. Só que a gente tem uma certa limitação, justamente por ser limitado a esse ambiente virtual. E a realidade aumentada nos proporciona algo maior, né, que a gente pode usar tanto o ambiente fictício quanto o ambiente que você está. Então, o cara coloca o óculos ali, está em um lugar completamente diferente. E essa imagem aqui eu coloco propositalmente para poder falar que isso aqui, cara, essa imagem aqui é um pecado, mano. Você tá errado. A não ser que esse óculos seja de realidade mista, que eu vou falar agora. Quando você coloca um óculos de realidade virtual, essa imagem aqui, ela está supondo que isso aqui fosse hologramas. Então, muita gente confunde por conta dessas propagandas que às vezes não exemplificam de forma clara. Isso aqui seria muito melhor com óculos de realidade mista, que é a realidade virtual, que você tem o seu ambiente, mas também tem a projeção holográfica, digamos assim. Então, essa imagem aqui está errada, mas eu vou mostrar para frente aqui agora por que dessa diferença e como é que isso funciona. Aqui, isso aqui. A realidade aumentada, nessa imagem aqui eu até coloquei mais para diferenciar. Aqui a gente está vendo através de uma tela, beleza, que você está com o seu tablet, seu celular ali vendo e usando a câmera. Agora, esse dispositivo aqui, algumas pessoas conhecem, outras não. Até aí. Essa imagem aqui, ela agora tá certa. Tem alguns hologramas aqui, como se fossem realidade aumentada, só que se a gente for reparar, esse óculos ele não é de VR, não é de realidade virtual. Por quê? Ele tem um visor, sim, mas ele é transparente, semi-transparente, né? Por quê? Ele faz a imagem tridimensional, separada em cada olho, dando sensação de profundidade, respondendo ao seu giro de cabeça, né, para onde você olhar, e, ao mesmo tempo, você consegue enxergar o seu ambiente, usando realidade aumentada, com alguns sensores aqui em cima, ele também faz realidade aumentada. Isso se chama a realidade mista, que aí é o melhor dos mundos. Você junta um ambiente fictício com um ambiente de realidade aumentada, ambiente fictício com o seu próprio ambiente. Então você consegue fazer um uso máximo assim da tecnologia dos dois. Esse daqui, por isso que eu comentei que às vezes a possível evolução dos hologramas, que muitas pessoas sonham dos filmes antigos, etc., ou de muitos filmes que ainda existem, os hologramas provavelmente devem vir primeiro na realidade aumentada ou realidade mista. Porque imagina que esse óculos se torna uma lente, né? Se a gente tiver esse óculos gigantão, ou do tamanho de um óculos realmente, ou do tamanho de uma lente. Para que a gente teria que fazer um holograma físico, se a gente já pode ter esse holograma direto na nossa visão? Dando a sensação até de toque. Esse óculos aqui, ele tem sensores que você pode tocar nesse holograma e fazer movimentações com a sua mão. Então, está avançando bastante. Esse é um dispositivo muito caro, já tem a versão 2, esse aqui é a versão 1 dele, e é muito promissor. Então, a realidade aumentada é como se fosse uma solução mais barata para esse tipo de solução, certo? Então, a realidade aumentada é algo que realmente está se tornando mais popular, já está mais popular, né? E tem diversas aplicações. A evolução disso depois vai ser juntar isso para colocar na sua cabeça, para você conseguir ver sem precisar ficar segurando
um celular, um tablet e assim por diante. Mas você só segurar o seu celular já é de grande utilidade, já é uma experiência sensacional. Beleza, eu até coloquei o ícone aqui do XTOHub, que é o nosso aplicativo que o Gustavo passou aí, mostrou, ele vai colocar o link aí para vocês. Esse aqui é um marcador. Não sei vocês, não sei quanto tempo que eu estou aqui, eu não sei que hora que eu comecei, são 8 horas. E eu posso mostrar mais algumas experiências em realidade aumentada usando o XTOHub. A gente não tem só esse aplicativo, tá? A gente tem o XTOHub, tem o Indy 4.0, que é um tour pela indústria 4.0, mostrando todos os pilares. E a gente tem nosso catálogo, que aliás a gente está precisando fazer uma atualizadinha. Mas tem o nosso catálogo de kits que você pode ver em realidade aumentada também usando um cubo ou usando o próprio catálogo do dispositivo, do kit, né? Mas beleza. Tá, a minha explicação geral é essa. A realidade aumentada é uma tecnologia muito interessante, não só para você falar, nossa, que legal, que bonito. Não, não é só isso. A gente consegue fazer projeções que facilitam muito. E principalmente em dispositivos mais complexos ou que poderiam, simplesmente você olhar para aquilo lá e falar, ó, você aperta isso aqui, mexe nisso aqui e essa aqui. Te traz uma agilidade muito maior. E, por outro lado, se você quiser aprender com realidade aumentada, o que também no XTOHub isso facilita, é justamente você poder ver aquilo com uma experiência marcante. Quando a gente tem uma experiência marcante em algum momento da nossa vida, provavelmente é a que a gente vai mais lembrar no decorrer dos anos. Então, quando você tem uma experiência marcante, usa do seu movimento realmente para você ver, explorar e fazer, que é um aprendizado ativo, a gente vai lembrar. A gente vai lembrar com mais facilidade do que uma experiência vaga ou leve demais, né, digamos assim. Tá, eu vou, se vocês quiserem, na verdade, eu vou deixar o XTOHub aberto aqui para a gente poder explorar um pouco. Eu coloquei um pacote a mais, eu posso mostrar esse pacote a mais do XTOHub, a gente tem outros pacotes, o Gustavo ele mostrou do kit, né? Além desse, de experiências de laboratório, né, que a gente tem o kit, a gente também tem experiências lúdicas, que é, por exemplo, uma placa solar funciona com a luz do sol, mas e aí? Todos os horários do dia, como é que funciona? Dentro de uma casa, como é que a energia vai e volta? Se eu deixo de pagar minha internet da concessionária, internet não, luz da concessionária, algo do tipo. A gente tem diversas animações e experiências com interatividade de forma lúdica, não só com o kit didático, né? Deixa eu ver se abriu isso também aqui. Tá, não abriu. Vamos abrir agora. Quem tiver dúvida, já pode ir mandando, pode mandar nos comentários aí. Eu vou ficar à disposição. Foi uma apresentação rápida, bem simples, justamente para que a gente possa discutir mais sobre essa tecnologia e possíveis evoluções. Beleza? Era para me ter deixado a aplicação aberta aqui já, né? Mas aí, beleza. Vou conectar minha tela do celular aqui, só para poder mostrar mais. Aliás, quem gosta de alguns easter eggs, não sei se alguém já ouviu falar disso, mas easter eggs são curiosidades dentro principalmente em jogos ou até em filmes, né? Que, por exemplo, a Pixar faz, ou algo do tipo assim. Que eles colocam... Nossa, minha tela ficou completamente estranha aqui no celular. Deixa eu cancelar isso aqui. Esses easter eggs são mensagens escondidas, digamos assim, ou em filmes, ou em jogos. E no nosso aplicativo, a gente lá da equipe, a gente costuma fazer alguns easter eggs lá também, pessoal descobrir ou achar em diversos, principalmente no de comandos elétricos. Então, se alguém estiver aprendendo, quiser divertir um pouquinho também, tá valendo. Por que a gente faz isso? A Exto é a indústria na escola, mas ao mesmo tempo a gente também é uma empresa que traz soluções didáticas para você realmente aprimorar o seu aprendizado, aprimorar a sua
a sua abstração de informação. Então, todas essas tecnologias que vêm da indústria 4.0 facilitam tanto para a indústria quanto para o aprendizado. A realidade aumentada pode ser usada no chão de fábrica, mas também pode ser usada no treinamento ou no aprendizado na escola. E traz uma vantagem enorme. Se eu for um professor e estiver dentro de sala ou remotamente mostrando um assunto e ter uma projeção 3D onde a pessoa pode olhar de qualquer ângulo para poder ver aquilo sendo animado e interagir com aquilo, cara, perfeito. Eu consigo ter uma exemplificação de ambiente muito mais fácil. É como se fosse uma experiência prática portátil. Mas, vamos lá, eu carreguei o pacote de comandos elétricos. Existem outros aqui, existem mais que já estão prontos para ser lançados no ExtoHub, mas já aparece. Tem para o Android, tem para o iOS. E eu não vou abrir o de comandos elétricos, porque eu já abri lá, né? Vou colocar... Deixa eu colocar o simulador de energia, vai. Deixa eu atualizar aqui meus pacotes. Vou colocar o simulador de energia que ele tem interatividade. O que são esses pacotes? Só para poder mostrar para vocês, mostrando uma propagandinha rápida do nosso aplicativo. Esse aplicativo, ele tem diversas aplicações, tanto lúdica quanto prática de laboratório. Você vai poder interagir ou não, então tem alguns pacotes que tem escrito sem interatividade, outros com interatividade. Existem os aplicativos lá do vídeo que eu mostrei, que ele tem de arquitetura, etc. Alguns usam da mesma tecnologia que foi aplicada aqui. Esses pacotes aqui, eles sempre vão usar esse marcador aqui que a gente tem, então todos usam o mesmo marcador. Isso para facilitar o acesso, né? Então, você não precisa ficar pegando um tanto de marcador, apontando para um monte de lugar diferente. Por que a gente não colocou a identificação de superfície plana? Justamente porque precisa do sensor giroscópio, e geralmente sensor giroscópio é celular acima de 1200 ou mais. Geralmente celulares abaixo de 1200 não tem sensor giroscópio. Mas não é uma verdade absoluta, né? Alguns celulares são exceção. E acaba que isso fica mais acessível, então fica mais prático. E aí, deixa eu exemplificar uma coisa muito interessante. Quem já viu falar de gêmeo digital, que faz parte também da indústria 4.0, gêmeo digital, ele não necessariamente precisa funcionar em um computador. Ele também pode funcionar em realidade aumentada ou realidade virtual. Então imagina que eu tenho um acesso à empresa, ou ao chão de fábrica, ou, sei lá, a dispositivos, onde eu aponto para a minha mesa e o equipamento aparece lá com os dados de funcionamento do real. O gêmeo digital é esse, né? Você tem a réplica de funcionamento, não só a réplica, mas o funcionamento em simultâneo das duas coisas. Então aconteceu alguma coisa na planta real, na fábrica real, né? Ou dispositivo real, e isso também acontece no gêmeo digital. E no gêmeo digital, se você alterar alguma coisa lá, você pode alterar o real também, certo? Isso pode funcionar de forma trocando informações o tempo todo ou de funcionamento simulado, né? Eu posso ter um funcionamento simulado no gêmeo digital, falar assim, ó, se eu mudar isso aqui, isso aqui, isso aqui, vai dar problema ou a produção vai ficar mais rápida. E aí eu falo, beleza, então vou aplicar isso na produção. Então eu tenho uma cópia do meu ambiente de trabalho ou dispositivo que se eu alterar alguma coisa lá, eu falo, dá certo? Beleza, então eu passo para o gêmeo digital. Então eu estou abrindo um paralelo aqui de gêmeo digital. E ele é uma projeção tridimensional, geralmente, né? Geralmente. E essa é a intenção, né, do gêmeo digital ser tridimensional. Ou seja, sendo tridimensional, a gente pode aplicar também na realidade aumentada, pode aplicar também na realidade virtual, pode aplicar também como um jogo no computador ou no celular, e assim por diante. Certo? O que move todas essas tecnologias, não sei se vocês pararam para pensar, mas o que move todas essas tecnologias é informação. É informação para aprender, é informação para usar, é informação facilitada, ou informação mais abstraída, ou mais complexa, acessada de forma mais fácil. Então, tudo que move nossas tecnologias hoje não é simplesmente, nossa, legal, é a informação. Então, o que a gente tem de valioso em tudo que a gente faz é a informação. Beleza, eu entrei no pacote, eu posso escolher a minha qualidade visual aqui. Se eu não me engano, o meu mouse não está aparecendo na minha tela. Não sei onde ele está, gente. Deixa eu achar ele aqui agora. Meu mouse realmente sumiu. Ah, tá. Apareceu. Apareceu digníssimo. Vamos abrir o marcador aqui. Não estou com o marcador aberto.
Na verdade, eu fechei as imagens lá, né? Vou colocar o marcador de um lado para eu poder usar o marcador e a tela do meu celular do outro lado, para vocês poderem visualizar. Deixa eu colocar em tela cheia. E aí eu coloco a imagem do lado aqui. Certo. Esse aqui é um exemplo, tá, dos pacotes de experiência, que eu tenho um cenário para me testar energia eólica e testar energia solar. Então, por exemplo, se eu entrar aqui na energia eólica, quer dizer, vamos entrar na energia solar, vai. Energia solar. Eu tenho meu solzinho ali, de canto. Eu tenho a minha lua. E tá de dia, mais ou menos, tem uma sombra na placa solar ali. Eu quero ver como é que vai se comportar isso durante o dia. Eu tenho aqui embaixo meu gráfico de desempenho. Tem energia gerada ali, mais ou menos por volta de 45%, 46%. E aí eu posso mudar, por exemplo, a minha posição do Sol. Se eu arrastar ele um pouquinho para cá, ó, bem para o centro, para cima da placa, essa placa vai estar mais produtiva, vai estar lá no seu ápice, né? Se eu começar a baixar esse Sol, tá terminando o dia. Olha lá, olha como é que fica a produção dele. Começa a baixar. Vocês lembram que o Sol estava aqui, e estava por volta dos 45 também? É por conta da sombra, e isso atrapalha também. Então, quando você, sei lá, um dia alguém fala, onde é que eu vou colocar, instalar a minha placa solar? Pô, tem que pensar na sombra também, né? Se tiver sombra em cima, vai atrapalhar. Quantidade de nuvens. Se eu acrescentar muitas nuvens aqui, ó, a produção vai lá no chão. Muitas nuvens, céu chuvoso, não vem sol direito. Mas isso pode variar um pouco, tá? Mas realmente a produção fica mais baixa mesmo. E de noite, o que acontece de noite? Nada. Tá de noite, a lua ali em cima, ó. Nada. Não produz. E aí, no nosso outro pacote de experiências de energias renováveis, de energia solar especificamente, ele mostra melhor como é que funciona isso numa casa. O que acontece numa casa, a interligação elétrica da casa com a concessionária. O que é considerado, quanto que é gerado, quanto que perde, etc. E aí ele mostra em forma de animação. Aqui é o nosso cenário de energia solar. Energia eólica aqui eu também posso ter minha velocidade do vento aprimorada, posso mudar a minha direção das pás, tá? E eu tenho aqui a minha geração de energia, posso mudar a direção do vento. Para quem não sabia, a torre ela não fica apontada só para um lado, tá? Ela pode girar para diversos ângulos diferentes, dependendo de onde está vindo o vento. Então, eu comento isso porque quando eu estava vendo sobre energia eólica, eu não sabia disso. Para mim, a torre ficava numa posição, e é isso aí. Mas ela sim, ela se move. Apesar de parecer algo, às vezes, que seria comum, eu não parei para pensar nisso. Né? Então, são curiosidades interessantes. Existe também outro pacote falando só de energia eólica, mostrando motores internos, movimentação interna da torre, etc. Também. A gente tem alguns pacotes aí para você aprender todas essas tecnologias. Então, a gente está incrementando o ExtoHub, foi um aplicativo lançado há pouco tempo, foi no mês passado, né? A gente já esteve produzindo ele há um tempo em fase beta, só com de comandos elétricos. E agora a gente está começando a colocar bastante pacote e ter realmente um laboratório de experiências didáticas. E aí, acaba que a gente vai ter não só um laboratório, né? A gente vai ter projeções lúdicas até de como é aquela tecnologia, os cenários fictícios e etc. Né? Mas é isso. Eu fico por aqui. Vamos para as perguntas, para as dúvidas. Não sei se alguém tem algum comentário. Deixa eu ver aqui. Tá, agora que eu vi que não estava nos comentários, aqui eu estava achando que estava nos comentários. Mas é isso aí. Pessoal, tudo certo? Vocês estavam me escutando durante esse tempo aí? Tava ok, tava ok. Tudo ok, Juan. Bom, Beleza. eu perguntei aqui para os professores, né, que estão dentro da nossa plataforma, acho que realmente as explanações foram aí bem claras e acho que tá tudo ok. Uai, bom demais. Bom, eu gostaria muito de agradecer ao Juan, ao Gustavo, aí pela explanação a respeito de realidade aumentada. Foram alguns detalhes realmente, assim, que foram muito bacanas, né? Como a gente pode usar em situações extremamente práticas
e não só dentro da indústria, mas em qualquer setor, né? Seja manutenção doméstica. Eu acho que isso daí cada vez mais vai chegar no dia a dia da gente, né? Sim, sim. Aos pouquinhos está chegando. Ah, então tá joia. Depois eu gostaria que o Gustavo falou que ia colocar o link lá no YouTube. Aqui pro Eu pessoal. Coloquei lá, Luciano. Não colocou, não. Eu estou olhando aqui, acho que não saiu. Mas será que não apareceu? Não. Ou senão você manda para mim, eu passo para o pessoal. É estranho, que eu coloquei, talvez, será que esteja habilitado? Eu fui lá nos comentários. Eu vi, assim, você colocou assim, pessoal, boa noite, segue o link, mas não apareceu o link. Não foi? Deixa eu ver se eu consigo. Mandei ele aqui dentro. Aqui, ok. Não, eu passo aqui. De novo aqui. Depois coloco nas salas. Tá. Eu acabei de mandar novamente. Vamos ver se o pessoal vai receber. Acho que tem um aluno aqui que está perguntando. Só um segundinho. Que eu estou digitando aqui. Aí depois eu compartilho também, Luciana. Tem outros. Por exemplo, a gente tem o Robot Studio, que é da parte de robótica, né? Que também está liberado para. A ABB deixou liberado aí até o fim do ano para usar. Então, no canal do YouTube, nós tem explicando como que faz a programação e tudo mais. Tem bastante informação. Vou reunir todos esses links e mando por e-mail aí. Aí você pode compartilhar com o pessoal. Compartilho sim. Deixa eu ver aqui. A aluna Stephanie perguntou o seguinte: a realidade aumentada, como vocês adquirem essas informações? Por exemplo, uma planta de uma casa em CAD, SolidWorks, pode ser colocada em realidade aumentada? Sim. Uma planta, por exemplo, feita no CAD, no AutoCAD, por exemplo, ou outros softwares, eles têm exportação do arquivo em outros formatos. Tem a planta baixa, né, que é o desenho da casa, e a gente pode usar isso para poder fazer as metragens do 3D, mas o próprio objeto 3D feito no AutoCAD, ele pode ser exportado com formatos diferentes. Por exemplo, não sei se o pessoal tem os termos técnicos aí, mas formatos, por exemplo, FBX, OBJ, STL, tem outros formatos aí. Quem conhece, são formatos de arquivo, né? Tipo MP3, MP4, são formatos de arquivo que essas aplicações em realidade aumentada reconhecem. Então, são formatos de arquivos comuns que esses próprios softwares que criam a planta conseguem exportar nesses formatos. E se não conseguem, existem softwares conversores. Então, muitas vezes dá para você pegar a própria planta e mandar para o aplicativo já direto. Mas tem um porém. Se o software ele tiver um detalhamento muito grande, pode ser que o celular não aguente aquele 3D, por às vezes o celular não ter uma potência suficiente. Mas um celular razoável hoje em dia consegue pegar esse 3D, mandar para dentro e executar com tranquilidade, geralmente. Ok. Essa desculpa, eu falei que foi a aluna Stephanie, foi o Hélio Carvalho que fez a pergunta. E eu vou agora puxar a sardinha para o meu lado. Tem, por acaso, essa realidade aumentada para a gente fazer simulação com fluidos? Sim. Existe... Aliás, a gente ia começar a fazer um estudo agora. As simulações de fluidos, geralmente, ela foi muito famosa por ser pesada, né? Uhum. E saiu tecnologias dessa biblioteca que a gente usa de simulação de fluidos mais otimizada, onde a gente tem, por exemplo, um plano gerador, por exemplo, de vento ou água, algo do tipo assim, né? Aquelas linhas. E você pode posicionar outro objeto que esteja no marcador e ele vai reagir a essas ondas, ou esse vento, esse tipo de coisa. Uhum. E essa geração de fluido ela é mais otimizada por essa nova tecnologia implementada nessa biblioteca. Só que aí, por exemplo, eles estão vendo a possibilidade de usar só marcador ou só um sensor, né, que eu tinha exemplificado na apresentação, que pode ser que ele use mais sensores do celular. Mas, sim, é possível. Tanto... O problema é só o peso, né, porque geralmente a simulação de fluidos é mais pesado. Uhum. Mas, por exemplo, se for só uma animação, por exemplo, eu fiz uma simulação de fluido num software, processei aquilo, gerei um certo arquivo de animação. Aí eu consigo importar isso no meu aplicativo e mostrar essa animação de fluido funcionando. Isso daí funciona, isso aí tranquilo. Eu fiz a minha simulação prévia
e agora eu consigo colocar na minha aplicação realidade aumentada, mostrando como é que acontece aquela simulação. E aí, essa nova tecnologia que eu estou exemplificando é a simulação realmente em tempo real. Você realmente move o objeto e vê ele reagindo a esse posicionamento. E sim, é possível, tá? Eu creio que não é tão antigo essa tecnologia, é mais recente, né? Mas sim, hoje é tranquilo, hoje já é possível fazer. Ok. Agora a aluna Stephanie, agora é a Stephanie mesmo, falou que ela já usou a realidade aumentada no celular e ela ficou muito tonta, que ela não gostou. Se isso é normal, se essa sensação aí de tontura é normal quando a pessoa, né, olha. Quando usa, né? Então, essa tontura geralmente é gerada por atraso de movimento. Tanto no VR, o VR principalmente, né? O VR você coloca o óculos aqui, você vai ficar tonto porque você está em outro ambiente. Principalmente a tontura acontece nesse cenário. Realidade aumentada, acho que vai trazer mais estranheza, porque às vezes ele pode não estar reagindo. Mas quanto mais rápido o dispositivo reage à sua movimentação, menos sensação de tontura ou estranheza você vai sentir. Então, por exemplo, se eu estiver usando a realidade no celular fraco, quando eu arrastar minha câmera, ele vai, sei lá, atrasar uns 300 milissegundos, 500 milissegundos para responder aquela sua movimentação. E isso traz uma estranheza. No VR, além da estranheza, ele traz a tontura. E aí é que vem a evolução de outros dispositivos mais novos. Cada vez mais eles estão tendo menos atraso na sua movimentação. Então, tanto essa projeção 3D quanto o tempo de atraso podem trazer a tontura. E isso eu estou falando só da tecnologia. E agora, outra coisa que ajuda, né, a trazer tontura é o não sincronismo dos seus sentidos. Imagina que eu estou numa montanha-russa e estou caindo, mas o meu corpo não está sentindo reação de queda, não está sentindo sensação de peso ou vento, não, meu pé está no chão, e aí o que eu estou vendo não condiz com o que eu estou sentindo na pele, né? Isso sim também é um acréscimo de tontura muito grande. Então, geralmente, por exemplo, labirintite. Quem tem labirintite? Labirintite problema aqui, ó, no líquido do labirinto. Eu não sou muito biólogo, mas médico nem nada, mas a gente vai ter uma percepção diferente no labirinto. E ela vai estar, essa percepção vai estar diferindo, vai estar diferente do que eu estou me movimentando, ou vai estar além, ou vai estar demais. É como se fosse um líquido que está dentro da sua cabeça, ele está sacudindo acima do que você está mexendo. Então, quando tem esse desincronismo, né, acaba tornando a tontura muito presente. Então, é uma soma de diversos fatores. Tanto o atraso eu acho que é o primeiro que a gente percebe. Depois, com o uso constante, você vai vendo que os seus sentidos não estão condizindo um com o outro. E aí você vai ficando estranho, tá ficando meio tonto, tá perdendo o sentido. E aí acontece esse tipo de coisa. Ok. O Iago Henrique, ele perguntou o seguinte, dentro das empresas privadas, quem seria o maior público-alvo que faz o uso do produto de vocês? O maior público-alvo que a gente tem percebido é a área de treinamento. Porque muitas vezes, se eu tiver errado, você me corrige, tá, Gustavo? Beleza. A área de treinamento, ela depende muito da forma que você deve ter de experiência na prática. Ou, por exemplo, eu vou trabalhar com aquilo, mas eu não posso ter o dispositivo gigantesco na minha frente. Então, eu preciso ter uma experiência bem real, ou pelo menos próxima do que eu vou ter posteriormente, para eu realmente treinar e abstrair o máximo de informação. Então, a área de treinamento é muito óbvia, é muito, muito vista pela primeira vez. Tipo assim, a realidade aumentada, mas eu posso ter diversas coisas, eu posso colocar diversas coisas, então eu posso treinar tudo antes de ter as coisas, né? Então, isso é bem presente. É isso aí, Juan. A pergunta dele foi muito boa, Luciana. Vou citar como exemplo aqui, por exemplo, ontem, né, eu estava na Sebrae. A Sebrae é uma fabricante de vidro, uma das maiores aí se não for a maior do Brasil, fica lá em Jacareí. E o pessoal, né, estava buscando treinamento, e o gerente, ele queria colocar a realidade aumentada ou virtual, porque muita coisa ali o pessoal não conseguia extrair, não estava conseguindo aprender, né? Então, eles já tinham nossas bancadas, nossos kits lá, então isso já ajudou muito, eles tiveram um retorno muito bom disso aí, né? Porque vinha esse
sempre tinha algumas coisas na linha de produção que os funcionários acabavam deixando passando, e depois com os treinamentos e tudo mais, isso ficou mais claro, ficou mais fácil, e eles tiveram uma redução de custo. Então, isso já é as empresas, grandes empresas, olham bastante para esse lado. E falando em realidade aumentada, foi interessante uma coisa que ele comentou comigo, e o Juan falou também na apresentação dele, que quando você visualiza alguma coisa assim, né, você guarda muito mais, né, do que, por exemplo, só estou falando aqui, o que a gente está falando, bem provável, o pessoal vai conseguir guardar talvez 50%, 25%. Quando a gente mostra alguma coisa, né, quando eu peguei e mostrei aquele aplicativo aqui, o funcionamento dele, o pessoal consegue guardar muito mais. Então ele falou assim, Gustavo, eu conheço realidade aumentada já faz 25 anos, 30 anos atrás, eu até achei estranho quando ele falou isso, falei, pô, a realidade aumentada é coisa nova, assim, não é tão velho assim não. Ele falou assim, sabe como que eu conheci? Eu fui na Toyota, né, que é uma das grandes fabricantes aí, e ele chegou lá, ele falou assim que as peças dos motores, elas estavam todas penduradas por uma linha, né, então tinha uma linha, eu nem cheguei a comentar isso com o Juan, todas essas peças do motor penduradas, e você chegava e pegava essas peças e encaixava, então a gente está falando de mecânica, né, mecânica pura, encaixava, via como uma peça se encaixava na outra e tudo mais, via um pistão, então ele falou, Gustavo, era a realidade aumentada da época, e ele falou que ele teve um treinamento, ele falou assim, ó, isso já tem 20 anos, parece que ele me falou 17 anos, ele falou, cara, eu não lembro de absolutamente nada do que foi falado no treinamento, seria impossível, mas eu lembro, cara, com muita clareza que eu fiz essas experiências ligando e eu aprendi como que o pistão, né, funcionava ali no motor e tal, porque ele realmente colocou a mão e fez essa experiência. Então foi muito, muito legal. E, ou seja, aí com essa experiência que ele teve aí há um tempo atrás, hoje ele quer implantar na Sebrae, né, em forma de realidade aumentada. Então, isso é uma coisa legal também para compartilhar com o pessoal, porque vai ter muita área aí para atuar também, seja um engenheiro mecânico, um engenheiro em automação, bem provável que algum treinamento, alguma coisa, ele vai se esbarrar nessa com realidade aumentada ou virtual. O Lucas Barion, ele perguntou o seguinte, né? A realidade aumentada, no caso dos games, não durou muito, como eu achava que ia explodir. E aparecer mais jogos com isso. Vocês acham que é uma área que ainda tem baixa oportunidade? A realidade aumentada, ela está tendendo mais para o lado de utilidades do que para o lado de entretenimento. A realidade aumentada foi uma pegada muito boa, mas o grande lance é que você não tem muita liberdade para jogos enquanto você segura o celular e tem que apontar ele para alguma coisa. Eu acho que essa volta do entretenimento para a realidade aumentada pode vir principalmente quando ele estiver na cabeça, né? Quando eu comentei da realidade mista. E aí vai ser mais prático, você vai ter mais liberdade. Porque quando a gente fala de jogo, a gente não quer ter trabalho de fazer muitas coisas, ou você quer se desafiar, mas sem ter muita... Me fala, você quer ter uma experiência boa, sem ter algum travamento ou alguma visualização ruim. E na verdade no jogo é bem diversificado. Mas a realidade aumentada está tendendo para o lado da utilidade. Pode ser que volte, sim. A não ser que tenha alguma ideia de jogo muito bem feita, porque a realidade aumentada, como ela é vasta, dá para se ter outras ideias muito interessantes que podem surgir. Mas hoje, com o VR, né, a realidade virtual, tendendo mais para o lado do entretenimento, acaba que eles conseguem uma experiência bem mais, eu diria que bem mais divertida em si, né, bem simulada e etc. Mas é possível. Mas hoje eu acho que não vai ser um crescimento que nem o VR tem. A realidade virtual está crescendo, entretenimento, vídeos, lives, etc., em grande quantidade sobre essa tecnologia. E realidade aumentada tem bastante conteúdo falando de utilidades, áreas de atuação, a funcionalidade para tarefas de indústria, etc. Ela está tendendo mais para esse lado justamente pela maleabilidade no ambiente. E quando a gente está no jogo, a gente quer um ambiente fictício e não um ambiente que você está geralmente, né? Mas é uma possibilidade mais baixa do que o VR. Então, se explodir, provavelmente o VR vai explodir na frente.
Mas aí vai depender das ideias, do que surgir no mercado aí para o AR conseguir voltar. Não vai voltar de forma espontânea, muito fácil, não. O Pedro Augusto está perguntando aqui que ele fez um curso de eletrotécnica, né, em 2014, e ele não tinha ainda ouvido nessa época falar de realidade aumentada. Isso é, então, bem mais recente? A realidade aumentada está se popularizando agora, mas como o Gustavo falou, ela é antiga. Ela, se eu não me engano, acho que foi em 1890 que foi feita a primeira aplicação. 800? 900. 900. E 90. Acho que 900, porque 800 é muito antigo. Mas foi feita a primeira aplicação em realidade aumentada. Não exatamente o que temos hoje, mas foi a primeira experiência considerada como realidade aumentada. Já existia essas tecnologias de marcador, hoje tem mais coisa aprimorada, etc. Mas agora que está se popularizando, eu acho que uma coisa que alavancou principalmente foi a indústria 4.0. Porque a realidade aumentada, ela é um pilar sozinho da indústria 4.0. É algo importante. E quando a gente fala, por exemplo, de, sei lá, IoT, dentro da indústria 4.0, tem diversas vertentes de tecnologia por baixo do IoT. Agora, a tecnologia realidade aumentada está com um pilar inteirinho. Então, trouxe uma importância muito grande para essa tecnologia. E está sendo mais vista, está sendo mais falada, e principalmente vendo o que ela pode fazer, aí que começou o pessoal a se popularizar mais. Mas ela já é antiga. O Felipe Guerra está perguntando assim, é possível usar isso em superfícies completamente irregulares e que não possuem um padrão, por exemplo, o corpo humano? Sim. Hoje, a gente tem marcadores. Marcadores, quando eu falo, é imagens de referência, tá? E esses marcadores, eles podem ser tanto imagens, eu vou citar os possíveis marcadores. Começando com imagem. Segundo, superfícies planas. Terceiro, modelos 3D, ou seja, você manda um modelo tridimensional para o software, ele identifica quais são as quinas, etc. E se você tiver um objeto praticamente idêntico a esse modelo 3D, ele vai identificar, certo? Aí, existe a outra marcação, que é você pegar o seu celular, pegar um software que é, por exemplo, do Vuforia, e você andar com ele em volta, ele vai começar a identificar essa parte, beleza, identifiquei. E ele meio que gera um certo modelo 3D para ele levar como referência. E aí é 1, 2, 3, 4, é o quarto. E aí o quinto, que é o do que eu comentei durante a minha apresentação, que usa o sensor, lembrei, LiDAR. O nome do sensor é LiDAR. Esse sensor está sendo colocado nos novos dispositivos mobile, que ele identifica objetos como se fosse o Kinect do Xbox. Ele realmente consegue modelar o seu ambiente em 3D em tempo de visualização. E com a realidade aumentada, você consegue mapear esse ambiente sem ele pré-existir e saber onde é que você vai posicionar os negócios. Então, pode ser um ambiente completamente irregular. Hoje já é possível, com ambientes irregulares, usando modelos 3D e essa identificação, né, que você vai passando e marcando. E aí você pode, sim, posicionar em diversos lugares. Por exemplo, naquele vídeo lá do cara que estava no chão de fábrica, ele pegou o painel de computador e usou como referência, ou até o motor de um carro. Você pode usar como referência. É uma superfície completamente irregular. E aí isso está sendo mais aprimorado ainda com esse novo sensor. Então, sim, é tranquilo, consegue, só depende da forma que desenvolve o aplicativo, né? Qual a tecnologia que você usa. E o Felipe também continua aqui a pergunta, né? Se é possível usar isso tudo perdão. Algo que ele não entendeu é que é preciso mapear, então, o objeto previamente antes de transportá-lo para uma superfície de realidade aumentada, né? Isso eu estou falando do desenvolvimento da aplicação, certo? Enquanto eu estou criando o aplicativo, por exemplo, nós da Exo criamos o aplicativo para você. Então, a gente vai mapear um objeto que a gente vai falar que ele vai ser referência e vai usar ele na realidade aumentada quando o aplicativo estiver pronto. Você pode usar isso quando puder. Mas, aí eu volto nesse novo sensor. Com esse novo sensor, a gente não vai precisar mapear anteriormente, entendeu? Ele vai identificar realmente as distâncias. Hoje, a tecnologia do AirCore, que é do Google, que é a biblioteca do Google, ela consegue, por alguns celulares que tem sensor infravermelho,
saber qual objeto está antes, objeto depois, ou mapeamento de imagem, realmente. Então, pode ser superfícies mais irregulares, realmente, mas eu diria que não é completamente preciso, tá? Não é completamente preciso. Então, a gente fica meio que nesse meio termo, né? Muitos aplicativos hoje é super possível você fazer o mapeamento antes, e aí você usa, e os aplicativos novos, que estão usando tecnologias novas, os celulares que têm todos os sensores possíveis, aí consegue, independente de onde você estiver, vai identificar que tem um objeto na frente, etc., vai conseguir usar. Por que às vezes eu falo que é novo, etc.? Ele está desenvolvendo isso antes, não saiu agora exatamente. Mas é porque diversos celulares que a gente tem hoje em dia não possuem os sensores necessários. Muita gente, acho que 80%, 60%, aí, de 60% a 80%, os celulares não têm os sensores, todos os sensores que a gente, desenvolvedores, por exemplo, queria que tivesse para mostrar toda a capacidade da realidade aumentada. Então, o mercado vai melhorando aos poucos na forma de venda do dispositivo. Então, a realidade aumentada depende do dispositivo também. O Iago Henrique aqui está falando que ele está já imaginando essa tecnologia dentro de um treinamento da NR12, né, que fala aí de máquinas e equipamentos, né? Isso é muito possível, isso é muito possível. Lá na empresa a gente teve algum treinamento, até como eu faço parte do desenvolvimento da realidade aumentada, eu já olho para algum lugar e já imagino aquilo em realidade aumentada, né? Então, a gente simular uma certa situação ou ver aquilo acontecendo como se fosse de forma fictícia, né? A realidade aumentada tem umas possibilidades bem legais para esse tipo de coisa. O Rodrigo Rafael está perguntando o seguinte: será que essa tecnologia de realidade aumentada algum dia vai chegar aí na área da saúde, né, e ser usada pelos profissionais de medicina como treinamentos e também possíveis formas de cirurgia? Já tá, só tem que se tornar mais comum. Alguns hospitais já chegam a falar, estudar essa forma de realidade aumentada, mas o que é mais interessante, além de realidade aumentada para medicina ou para esse tipo de coisa? A realidade mista. Eu não sei em que país, eu tenho que pegar mais informação disso, mas tem um hospital que já aderiu à realidade mista para manipulação, para uma cirurgia realmente. O que acontece? Imagina aquele óculos que eu mostrei naquela imagem, a pessoa está com aquilo lá, e esse óculos está conectado com todos os aparelhos da sala. Imagina. E se você olhar, imagina o médico que está com aquele óculos, olha para o corpo da pessoa, o aplicativo identifica o formato do corpo da pessoa, e com os dados que os aparelhos estão pegando, ele pega, transforma o corpo em semi-transparente e mostra em destaque todos os órgãos que estão sendo afetados ou que podem ter alguma alteração. Em realidade aumentada, ele vê e consegue ver como se o corpo tivesse transparente, vendo os órgãos internos. Isso é possível com realidade mista e realidade aumentada, né, digamos Isso, assim. de repente, teria que estar unido aí a imagens de ressonância, alguma coisa assim? Também pode estar unido. Para ficar bonito, geralmente eles usam modelos maleáveis, modelos 3D previamente maleáveis, né, que ele pode reaproveitar, mas colocar sobreposto ao corpo da pessoa. Mas o ultrassom, quanto mais preciso que for, ele pode meio que dar uma replicada e mostrar isso também na realidade aumentada. Ou realmente você poder ter o corpo lá e saber onde é que está chegando aquele ultrassom, para saber onde é que está acontecendo. Ou ele vai mapeando e vendo o ultrassom acontecendo na realidade aumentada. Esse hospital que fica, eu não sei, eu tenho que pegar o nome do país, mas ele começou a usar realmente esse óculos, o nome dele é HoloLens. Existem outros, existem Magic Leap, tem diversos, se vocês procurarem realidade mista, vocês vão encontrar. A mesma tecnologia que é feita na realidade mista pode ser feita na realidade aumentada, com o celular. Da mesma forma. Eles só acabam usando a realidade mista, né, as empresas maiores, etc., porque você não precisa estar segurando o celular. Mas a realidade aumentada vai funcionar basicamente da mesma forma. E hoje na medicina, para, por exemplo, treinamento que a gente comentou, isso, para poder mostrar como é que funciona o corpo humano em realidade aumentada, é totalmente viável, totalmente fácil de implantar. E eu só não sei ainda como é que isso não está tão comum, mas na medicina muita gente fala em usar a realidade aumentada justamente porque o entendimento do que está dentro do nosso corpo fica muito mais visível e
Muitas vezes isso não é tão visível, né? Se a gente for estudar algumas partes do corpo, e fica complicado de perceber onde é que está cada coisa. Então, mesmo. Hoje os estudantes usam bonecos, né? Então, bonecos. acho que Uma boa. Você consegue até mostrar animações, né, daquilo acontecendo. Se aconteceu uma digestão, ou se o estômago se comportar dessa forma, se contrair, como é que ele contrai? Como é que o coração bate? Para que lado que vai? Ou se acontecer, por exemplo, uma circulação anômala, não sei se fala, mas que está nas veias que às vezes está obstruindo. Você consegue, imagina eu tô com o celular aqui passando nesse corpo e vendo, qual que é a situação disso daqui? Eu seleciono, sei lá, situação dessa doença. O que acontece com o corpo? Vou mapeando, vou vendo lá em 3D. Isso aqui se comporta dessa forma, isso aqui se comporta dessa forma. A gente não vai ter mais uma peça estática. A gente vai conseguir ver aquilo em 3D, do ângulo que a gente quiser, e animado ou com simulações do que poderia estar acontecendo internamente. Então, cara, é perfeito também para medicina. Acho que uma coisa legal é o pessoal, as instituições começarem a aplicar isso, né? É uma boa para começar a levar a realidade aumentada até nesse nível aí. Porque na instituição, como eles usam, como a gente acabou de falar aqui, bonecos e entre outras coisas, já é um avanço e já dá para começar a fazer os testes para depois utilizar realmente na prática ali, né? E o Alisson Lacerda está perguntando assim, quanto que custaria aí, mais ou menos, implantar os serviços para uma empresa que quer utilizar a realidade aumentada para fazer treinamentos? Isso varia bastante do tipo de projeto que a gente tem. Esses projetos de realidade aumentada, eles se assemelham à produção de jogos, ou de uma animação 3D, ou de uma planta de uma casa, bem em AutoCAD. personalizado, né, na realidade. Personalizado. É bem personalizado, e é feito os objetos tridimensionais. Acho que o maior trabalho é no tempo de criação dos objetos tridimensionais, para você mostrar aquilo, animar aquilo. Então, ele se assemelha a esses tipos de projetos, jogos ou plantas de casa. Então, acaba que o preço fica parecido. Muitas vezes hoje, o pessoal, como eles estão se acostumando, acaba que o preço que eles pagam em kit didático ou em outros periféricos físicos, eles não veem da mesma forma como a realidade aumentada. Às vezes, a realidade aumentada aplicaria até mais, seria mais ganho. E, às vezes, ele não vê que aquilo também poderia realmente investir algo interessante naquilo. Então, a visão ainda de que a gente tem é que a gente está acostumando a considerar isso que é um trabalho valoroso, não só para a produção, mas sim para a prática daquilo, a usabilidade daquilo é valoroso. E aí a Linda também complementou, né? Então, assim, o custo aí dessa realidade mista também ainda está um pouco longe da realidade do Brasil, né? Ainda são poucos lugares que utilizam a realidade mista, né? Sim, a realidade mista é mais distante, principalmente porque o dispositivo em si é caro. Porque ele tem o dispositivo que fica na sua cabeça, ele precisa de diversos sensoriamento, precisa de forma de poder identificar a sua mão ou ter controles, então acaba que isso fica caro. E hoje, até o óculos de realidade virtual, nem realidade mista, né? Até o óculos de realidade virtual já é caro. Imagina um dia de realidade mista, né? Sim, sim. E a Stephanie fez aí a pesquisa para a gente, e o hospital que usa a realidade aumentada aí é o hospital em Bolonha, na Itália. Foi o primeiro hospital a usar a realidade aumentada. Isso, boa. Valeu, obrigadão. Bom, alunos, aí mais alguma pergunta? Tá, acho que tá. Não sei o nome da pessoa, ele comentou lá no YouTube. Isso com certeza tornaria os profissionais muito mais capacitados e preparados para exercer o cargo. Concorda? Como é que é o nome? Miqueias. Legal. O professor Fernando Sarreta está perguntando quando vai trazer isso para o videogame. Uai. Ele é um gamer. É um gamer? Rapaz, bem que podia. Ó, eu diria que isso já estaria presente. Porque, por exemplo, com o Kinect, por exemplo, do Xbox, ele já tem sensor infravermelho, já tem uma câmera, só faltaria o jogo. E não duvido, eu já vi alguns projetos de, sabe, The Sims? Aqueles de você criar uma família, criar uma casa e tal. Eu já vi um projeto de um rapaz, eu estava pesquisando os projetos,
e ele para na frente da câmera e ele coloca a roupa nele. Então, tipo, ele usa a câmera e pega, eu quero essa roupa. Ele coloca a roupa nele na câmera. Ele pode colocar um Black Power nele na câmera. Então é a realidade aumentada usando ele para fazer o boneco, que é ele no jogo. Então, usando a realidade aumentada, você tem as possibilidades interessantes. Uma delas é como é que fala? The Sims, você, em vez de colocar a roupa no boneco, você coloca a roupa aí em você mesmo. Não, bem legal. Bom, pessoal, eu acho que ficou muito, assim, acho que o pessoal está bem satisfeito, foi muito bacana a palestra de vocês, extremamente esclarecedora, instigadora, né, para a gente conhecer um pouquinho mais aí de realidade aumentada. Então, gostaria de agradecer imensamente aí, Juan, Patrick, pela disponibilidade, deixar as portas abertas para vocês aqui sempre na nossa instituição, e, se possível, né, se puder mandar os links, aí a gente compartilha com o pessoal. E aí, para a gente ficar mais próximo da Exto também. Show de bola. Quem quiser procurar o aplicativo, por exemplo, o Exto Hub que eu comentei, que tem as experiências, ele tem para iOS, né, para o iPhone e para o Android também. Antigamente não tinha para iOS. Então, se for procurar lá Exto, você vai conseguir achar os aplicativos lá. Beleza? Se quiser tirar uma dúvida também, entra no nosso link que o Gustavo mandou aí, que a Luciana mandou. Ou entre em contato com a gente, né? A gente tem algumas soluções tanto personalizadas ou algumas soluções que a gente já fez que são bastante interessantes. É isso aí, Luciano. A gente agradece aí o convite, a presença dos alunos, dos professores aí. Espero que tenha sido produtivo, né? E bom que vocês conhecem um pouco melhor da Exto também, para a gente poder levar algumas tecnologias, algumas coisas para vocês aí. A gente fica à disposição. Né, vou mandar esses links aí para compartilhar depois com os alunos e tudo mais. E qualquer coisa, estamos aí. Tá joia, então, pessoal. Muito obrigada. Obrigada aí, alunos, professores. Amanhã a gente se vê às 7h30, então. Até mais. Obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, Luciano. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.